Diga aí, galera. Estou aqui dando continuidade aos nossos vídeos sobre programação. Dessa vez, a gente veio aqui comentar um pouco sobre estruturas de repetição. Vamos lá? Então, a gente vai falar sobre laço condicional. Vocês já viram outras estruturas antes dessa, né? As estruturas de repetição. Vocês já viram variáveis, já viram entrada e saída, já viram expressões aritméticas. O que a gente vai trabalhar agora não é somente controlar o fluxo da execução, né? Se ele vai para um determinado execução de um comando ou de outros, né? A gente quer que determinado trecho de código possa se repetir, né? Então, para isso, a gente utiliza, né, os laços, né, condicionais, né, e também estruturas de repetição, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre sua sintaxe e algumas aplicações. Para motivar, a gente traz aqui o nosso colega Bart Simpson, onde ele, sendo um garoto levado, como ele é, né, fez besteira na sala, a professora pediu para ele repetir, né, escrever no quadro, ficar depois da sala e repetir aí, eu serei um bom menino, diversas vezes, né? Se ele soubesse computação, se ele fosse de programação, ele teria resolvido isso com código, né? Esse aqui é o código que ele teria utilizado se ele não soubesse ainda estruturas de repetição, tá bom? Então, ele poderia utilizar um alerta, fazer tudo em uma linha só, colocando um barra N para pular a linha, ou então vários alertas, né? Um atrás do outro. Só que aí o código não ficaria, como a gente costuma dizer, com um estilo de programação aceitável, né? A gente ele não está utilizando todas as ferramentas, né, disponíveis na linguagem. Para esses casos de repetição de vários comandos, a gente normalmente utiliza uma estrutura de repetição. Antes de entrar na estrutura de repetição com JavaScript, eu queria mostrar para vocês uma versão gráfica, né? Eu vou usar o joguinho Blockly Maze, né? Vocês podem fazer a busca aí por Blockly Maze. E a gente é um joguinho que quem já pagou disciplina comigo já deve conhecer. Então aqui o objetivo é a gente chegar, né, com esse bonequinho até o final. E a gente vai colocar esse que são os comandos que vão executar e aqui são os comandos que estão disponíveis. Avançar, ele avança um. Eu quero que ele chegue ao final, eu coloco duas vezes, né? Então é uma interface que a gente pode estar utilizando para programar, né? Então, aqui, para resolver isso aqui, como é que eu faço? Eu tenho que avançar uma vez, ele vai avançar, depois ele tem que virar à esquerda, depois que ele virar à esquerda, eu tenho que avançar novamente, depois que ele avançar novamente, eu viro à direita, e depois avançar. Vamos ver se ele faz, executa, e aqui ele vai acompanhando e o movimento, tá? E ele vai assim, ele vai avançando. Aqui nessa fase, ele já exibe uma linha reta, né? Onde eu só tenho, se eu parar para ver, eu posso avançar várias vezes, né? Só que ele não me deixa nem avançar várias vezes, só duas, ele vai chegar aqui. Como é que eu chego até o final? Então ele oferece um novo bloco aqui, que seria o repetir, né? Isso aqui seria já uma representação de uma estrutura de repetição, né? Então eu vou mandar ele repetir até, note que tem um até, isso aqui a gente chama de condição de parada, ele vai repetir, ele só vai parar quando encontrar esse símbolo aqui. Então, dentro de um avançar, então aqui funciona como se fosse um laço, né? Ele é um laço, repetir até encontrar isso. E agora ele consegue executar do jeito corretinho, né? Eu estou apagando algumas coisas porque eu já tinha resolvido essas questões. Então, para esse aqui, a gente já tinha feito uma parte dele, só que um trecho dele, esse mesmo trecho aqui, ele se repete várias vezes, né? Então, para a gente fazer isso aí funcionar, eu tenho que fazer a primeira vez, né? Avançar, esquerda, avançar, direita, avançar. Esse aqui seria o código daquela fase inicial. Só que como a gente pode notar, eu não posso nem mais usar mais comandos, eu vou ter que retirar um. Se eu retirar esse avançar e substituir por um repita, ele vai resolver, porque assim que ele terminar essa execução, o próximo
código a ser executado é um avançar. Então, ele vai repetir justamente os 3 avançar que eu tinha anteriormente e ficar num laço, tá? E resolver o problema. Prontinho. E aqui a gente tem mais um outro problema. Eu vou avançar uma vez, 2 vezes, virar à esquerda, depois vamos repetir até... Avancei, ele vai chegar até aqui. Agora eu vou virar à esquerda, reiniciar, começar de novo. E agora eu posso colocar ao final disso um repetir, avançar. Então, essa é a lógica, né, por trás dos laços de repetição, e a gente vai ver agora, vocês viram como é que ele foi desenvolvido utilizando essa linguagem, né, que ela é a Blockly, que ela se deriva do Scratch. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para quem quiser se divertir um pouco mais com o Blockly. E a gente volta aqui para o JavaScript, né? Então vamos ver como é que a gente trabalha a repetição com JavaScript. Então, uma motivação poderia ser implementar um programa que recebe as notas do semestre de 3 alunos e escreva a média parcial de cada um deles. Até aí tudo bem, né? A gente já sabe fazer isso, né? A gente pergunta dos 3, do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3, e vai calculando, né? Agora, se me pedissem para fazer esse cálculo para 100 alunos, né? Escrever a média parcial de cada um deles, aí já começa a ficar complicado, né? Então, para 1.000 alunos e para 10.000 alunos, então, como é que eu vou fazer isso, né? Então, a estrutura repetição, ela chega para nos ajudar a fazer isso, né? E no JavaScript a gente pode fazer isso de diversas maneiras, né? Como na grande maioria das linguagens, a gente existe mais de uma estrutura de repetição. Em JavaScript, a gente pode citar aqui a while, a do while e o for. Né? São 3 estruturas que, no final das contas, elas fazem a mesma coisa, eles conseguem fazer a mesma coisa. Né? Tem algumas diferenças, mas no final das contas, no final das contas, eles resolvem o mesmo problema. Né? E a gente até costuma dizer que eles são semanticamente equivalentes. Então, o mesmo problema que um for resolve, eu posso reconstruir ele com do while ou com while. Aqui já apresento para vocês o while, né? O enquanto. Então, enquanto a condição for verdadeira, execute as instruções. Então, ele vai ter a sintaxe dele é essa, while, né? Dentro, ele vai fazer uma análise, né, de uma expressão aqui, de uma condição, e no final ele vai avaliar se é verdadeiro ou falso. Então, se for verdadeiro, ele entra e vai executar a instrução. Podemos aqui abrir uma outra aba, né? Eu vou abrir o JSDo. Para quem não conhece, o JSDo é uma ferramenta online, vocês podem acessar, não precisa instalar nada. Ele tem alguns códigos aqui, a gente pode create new code aqui para limpar, tá? E eu vou colocar meu código aqui, mostrando para vocês o while. Então, alerta, olá mundo, executar, olá mundo. Só que aí eu vou querer que ele, enquanto vai analisar aqui, né? Enquanto ou melhor, vou criar uma variável, var x igual a 0, enquanto x for menor do que 10, né? X é igual a 0, então ele é menor que 10. Se ele é menor que 10, ele vai entrar aqui. Então, enquanto x for igual a 0, eu quero que ele coloque alerta, o valor de x é igual a, e eu vou colocar o valor de x. E ao final, eu vou fazer x, recebe x mais 1, para a gente fazer um incremento. Aqui é uma condição de parada. Ele só vai parar quando x, né, quando x for diferente, quando esse resultado aqui der falso, né? Então, x é igual a 0, menor que 10, verdadeiro. Quando x for igual a 11, 11 é menor do que... x for igual a 10, 10 é menor do que 10? Não, né? 10 é igual a 10, então ele já vai sair. Vamos executar? Então, olá mundo, esse primeiro. Depois o valor de x é 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente testa, né? Validou aqui o nosso while.
como a gente pode estar utilizando ele. O próximo é o do while, né? Do mesmo jeito, ele faz também a estrutura dele, é uma estrutura de repetição, é feito para isso, só que ele difere um pouco. Ele executa primeiro as instruções para depois testar, para a gente ver se a gente repete ou não, né? Então, vamos tentar modificar aqui o código dele, né? Vamos reutilizar isso aqui, e eu vou comentar esse código, e para fazer a mesma coisa com o do while, do while. Passa enquanto x for menor que 10. Então, a gente vai copiar o mesmo código, colocar aqui. Então, ele vai executar a primeira vez, vai somar, né? O x vai deixar de ser 0, virar 1. X é menor do que 10, e ele vai executar. Então, o mesmo código, agora com do while. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 9, não, chegou até o 9. Então, ele fez tudo isso e, como a gente viu, é semanticamente semelhante. E vai ter também o for, né? Que a gente pode mostrar também um pouco mais na frente. Aqui mostrando como a gente organizou, né? Como ele, uma comparação, na verdade, do if com o while. Como vocês podem ver, ambos têm essas condições. O if, se a condição for verdadeira, ele executa. Aqui, se a condição for verdadeira, ele vai repetir, né? Então, enquanto a condição for verdadeira, ele executa. Então, ele fica num laço, fica preso aqui dentro. O while funciona com uma sequência de ifs iguais, né? Então, toda vez que ele executa uma vez e vai testar de novo, executa uma vez, testa de novo, executa uma vez e testa de novo. Então, é uma comparação interessante para a gente entender, né? No caso aqui, ele vai fazer, ele poderia, de repente, naquele exemplo que a gente usou, vai fazer como se fosse 10 ifs aninhados, né? Então, a gente utiliza esse critério de parada, né? O que mais? Quantas vezes o laço irá executar nos exemplos a seguir? Então, esse aqui é um exercício que a gente passa para vocês, né? Dá uma olhada, vejam aqui, executem e me respondam aí nos comentários quantas vezes, né, o laço while vai executar em cada um desses exemplos, né? Vocês vão ter que assumir esses valores para x, para y e fazer os testes, né? Tá bom? Depois vocês respondem aí. Vamos para aqui para um exemplo 1. Implemente um programa que receba a idade de várias pessoas e informa se cada uma delas é menor de idade ou idosa. Para encerrar, o usuário deve digitar a idade, -1. Então, vamos analisar este problema, né? Implemente um programa que receba a idade de várias pessoas e informar se cada uma delas é menor de idade ou idosa. Então, vamos lá. Quais são as entradas do programa? Idade de uma pessoa. Quais são as saídas? Então, para cada pessoa, ela vai ter que dizer se é menor de idade, idosa, ou então, se ela não for nenhum dos dois, né? Se ela for adulta, por exemplo, ela não tem saída. E, mais uma vez, a gente vai ter que verificar se a idade é diferente de -1, né? Então, isso aí é algo que a gente tem que estar observando. Então, vamos tentar organizando melhor essa ideia. Então, o que deve ser repetido, né? Receber a idade da pessoa, qual vai ser a condição de parada, verificar se a idade é diferente de -1 e avisar se é menor de idade ou idosa. Vamos tentar fazer isso aqui, né? Vou copiar o enunciado, uma boa prática a gente copiar, e vou reaproveitar esse código aqui para a gente colocar aqui. Eu gosto de colocar o enunciado como um comentário, né? Vou dar uns enters aqui e vamos tentar fazer. Vamos lá, implemente um programa que receba a idade de várias pessoas. Então, eu vou ter que ter uma variável chamada idade e informa se cada uma delas é menor de idade, né? Para encerrar, o usuário deve digitar a idade -1. Então, enquanto a idade for diferente de -1, seja, for uma idade válida, né? Até vou começar com uma idade válida aqui, vou colocar um 0, só para ele poder garantir que ele vai entrar. Inicializei, criei a variável, inicializei, 0 é diferente de -1, ele vai entrar, né? Vai começar a repetir, e eu vou fazer um prompt
informe sua idade. E vou jogar esse prompt na minha variável idade. Ok, então, com isso, a gente vai agora verificar, né? Se idade for menor que 18, então, alerta, menor de idade. Else. Vou fazer só com 2 ifs, mais simples. O foco aqui, o objetivo aqui, se idade for maior ou igual a 60, foco aqui é a gente trabalhar o repita, então não vou fazer alinhamento não. Alerta, alinhamento de ifs, né? E 12. Eu tenho que lembrar de fechar o while. Então, abri o while, fechei o while. Abri o if, fechei o if, abri o if. Esse if eu não abri, fechei. Não precisa, porque só tem uma linha, não precisaria, mas eu gosto de sempre colocar, melhor sobrar do que faltar, né? Então, vamos executar e ver se ele vai fazer isso aqui uma vez e depois vai ficar repetindo várias vezes, né? Vamos lá. Informe uma idade, vou começar testando com o menor de idade, vou colocar 17 anos, menor de idade, ok? Ele repetiu, note que ele fez tudo isso, colocou menor de idade e voltou, e como 17 continua sendo diferente, menos 1, aí ele vai e entra e vai fazer um segundo teste, né? Vou colocar 60 agora, que já é idoso, ok? Vou botar 25, ele não disse nada e repetiu, né? E fica nesse laço até, se eu botar 3, menor de idade 3, ele fica aqui preso até que eu digite uma idade negativa, menos 1, ele disse que é menor de idade, né? Então a gente pode melhorar esse teste, né? Então, se ele for menor se ele for idade for menor e só um i aqui, idade for maior que 0. Acho que já fica melhor, menos 1, saiu, não faz mais nada. Então, isso aqui seria um exemplo de código utilizando o while. Note que a gente, tirando o while, né, esse código ele funciona. Só que ele só vai funcionar rodando uma vez, ele só vai executar uma vez. Informe sua idade, 14, menor de idade, e acaba. Não é isso que eu quero. Eu quero que esse mesmo código se repita várias vezes. Então, esse código aqui... Então, normalmente é interessante a gente fazer o quê? A gente resolve o problema para um caso, depois pensa no while. Depois que sua mente estiver acostumada, você vai ver que você já vai estar construindo o while junto com o restante do código, né? Então, vou retornar aqui. Então, esse é o código já com o while, já com o trecho, com critério de parada. Então, o passo a passo na cabeça, como funciona, a gente resolve para um caso, pensa qual seria o critério de parada, nesse caso aqui é a idade, aí você coloca o while, né, a estrutura de repetição adequada. Então é isso, pessoal, vou parar por aqui, esse vídeo já está um pouco longo, e a ideia não é a gente fazer esses vídeos tão longos, tá? Então, nos próximos, a gente vai estar trabalhando com exercícios para a gente amadurecer melhor e as outras estruturas de repetição, tá bom? Valeu, galera!